Muito bem, pessoal, vamos lá? Último bloco de vídeos para aula, então, com esse assunto, tendências pedagógicas liberais. E agora nós vamos trabalhar com a pedagogia tecnicista. As ilustrações iniciais já nos dão ideia do que se trata, né? Eu já pedi a vocês que assistissem a esse vídeo, Tempos Modernos de Charlie Chaplin, mostra o trabalho fragmentado, uma liderança distante, técnicas, né? Cada um preparado só para uma função. Aqui nós temos os militares, né? Sim, senhor, 2 mais 2, né? Quem quer que me dê a resposta? Aqui nós temos um professor simplesmente abrindo o livro, jogando esses conteúdos dentro da cabeça do aluno. Uma ilustração mostrando que há uma crise na pedagogia da escola nova e entra aí a pedagogia tecnicista. E essa ilustração inicial vai ser, assim, de suma importância para a gente. Vamos fazer uma análise aqui. A gente vê a escola tipificada como uma indústria, estão vendo? E os alunos saem formatadinhos para esse trabalho na indústria. Então aqui a gente já está entendendo o porquê dessa pedagogia tecnicista. Não vai ser mais o aluno foco, né? Como era na pedagogia renovada, mas sim essa técnica aqui. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá. A tendência liberal tecnicista começa a se destacar ao final dos anos 60. Há um desprestígio na escola nova porque o regime militar assume o poder. Ao assumir o poder, vem a ditadura militar. E a eficácia da proposta escola novista começa a ser questionada, porque eles não querem um aluno que vá para a escola e realize experiências, que o foco seja o desejo dele. Então, as reformas educacionais que aconteceram nessa época tomam um novo rumo e ficam conhecidas como pedagogia tecnicista. O principal objetivo da pedagogia tecnicista foi inspirada na teoria behaviorista de Skinner. Skinner cria uma teoria dentro da psicologia, analisando o condicionamento operante, ou seja, o comportamento humano ele pode ser controlado, moldado por meio das consequências dos atos. Se as consequências forem ruins, a pessoa não repete mais. Se as consequências forem boas, o que vai acontecer? Ele vai fazer de novo. Então, trazendo isso para a educação, é aquele reforço, né? Fez a tarefa? Ganha uma estrelinha, ganha ponto. Não fez, não? Perde ponto. O aluno que perdeu hoje não vai querer repetir essa atitude amanhã, mas o que ganhou a estrelinha vai querer repetir essa atitude amanhã. Então, vem a pedagogia tecnicista com essa ideia da comportamentalista, de cuidar, de criar um jeito de moldar o comportamento humano por meio dessa teoria condicionante. Constitui-se uma prática pedagógica fortemente controladora das ações dos alunos e até dos professores. Nenhum dos dois grupos tinha essa liberdade de pensar, de criar. Todos os dois grupos, alunos e professores, foram direcionados por atividades repetitivas, sem reflexão, programadas. O foco não era mais nem o professor, como era na tradicional, nem o aluno, como foi na escola nova, mas agora o foco passa a ser o método. O indivíduo precisa ser formado para o mundo do trabalho, exigido na época, como nós vimos, essa mudança do agrícola para o industrial desde o início do século XX, as indústrias necessitando dessa mão de obra. E a escola passa a ser considerada como uma modeladora do comportamento humano, por meio do uso de técnicas e manuais adequados para isso. O professor ele passa a ser refém da técnica. Os manuais vêm prontinhos para ele e o aluno passa a ser apenas um reprodutor das respostas pré-estabelecidas pela escola. Se o aluno quisesse ter sucesso na vida e na escola, precisava apenas responder o que lhe foi ensinado e reproduzir sem questionar ou criar algo novo. Está vendo o retrocesso aqui, né? No método? Nessa tendência, o professor é um mero executor de planos e projetos e objetivos. Tem os objetivos e vai executar os objetivos. Não participa da elaboração, já vem prontos, né, do governo, no caso aqui do MEC, do Ministério da Educação. É massificada sem considerar o contexto social do público a que se destina. Ela é destinada a todo o país para que todo o país tenha a mesma massificação de ideias e possa ser controlado ali dentro do regime da ditadura militar. O conteúdo deve ser repassado de forma lógica e organizada através de procedimentos claros e instrutivos. Então, o aluno vai seguindo instruções e objetivos que ele deve responder por meio do conteúdo,
Você pega lá um questionário que você dá para o aluno, a primeira pergunta está no primeiro parágrafo, a segunda pergunta está no segundo parágrafo. O aluno já sabe isso, já responde sem, às vezes, ler o texto, mas acha todas as respostas, porque ele segue procedimentos, né? Instruções. Essa tendência, assim como a tendência tradicional, compreende o aluno como um receptor de informações, não como sujeito ativo. Era vista assim na Escola Nova, como propõe as tendências aí que a gente viu. Vale salientar que essa tendência pedagógica marcou fortemente as décadas de 70 e 80 e ainda tem muita influência hoje. Você vê que todas elas aparecem em algum momento na sala de aula. Aparece o mesmo professor, em certo momento, com uma pedagogia tradicional, uma pedagogia escola novista, uma pedagogia tecnicista. Né? Por isso que a gente tem que conhecer as tendências, para que a nossa prática possa ser explicada pela teoria. A gente, para exigir da gente, para a gente lançar a mão de uma prática, eu preciso ter uma teoria para me embasar, para eu escolher, né, que prática eu vou realizar. Vamos fazer um resumo rapidinho da pedagogia tecnicista aqui. Papel da escola? Produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Papel do aluno? Copiar bem, reproduzir o que foi instruído fielmente. E a relação professor e aluno? O professor é o técnico, né? Não vai levar o aluno a pensar aqui na imagem, que sons legais, se afasta da janela, querida, não vai querer ficar para trás, certo? Ou seja, é todo mundo ligado aqui na mesma maneira de pensar. O professor é o técnico e responsável pela eficiência do ensino e o aluno é treinado, é um treinando, né? Vai sendo treinado pelo professor. Conhecimento. É uma experiência planejada, o professor recebe o manual e o planejamento prontinho. É o resultado dessa experiência aí. A metodologia, o uso de técnicas para atingir o quê, gente? Objetivos instrucionais, tem uma instrução. Aprender fazendo, cópia, repetição, treino, é isso aqui, ó. A pedagogia tecnicista traz como grande metodologia o treino. O aluno é treinado, os fatos, as operações, pela repetição. Conteúdos baseados nos princípios científicos, o método científico que pode avaliar e falar assim, é um conteúdo verdadeiro, né? Com os manuais e módulos de autoinstrução, são vistos como verdades inquestionáveis. E avaliação? Bem, vem vários instrumentos de medição, mas pouco fundamentada, confiança apenas nas informações trazidas nos livros didáticos. Então, se está de acordo com o livro, é aceito. Vem a parte dos questionários, dos estudos dirigidos, dos simulados, começa aí a produção da avaliação dessa forma, ok? Muito bem, gente, terminamos assim os nossos estudos sobre as tendências liberais. Estou voltando aqui para parar um pouquinho no nosso primeiro slide. Vimos as tendências pedagógicas liberais e a importância de conhecê-las é poder reconhecê-las hoje presentes na escola. O ambiente escolar mostra que é o professor agindo ora de uma forma, ora de outra. Para a próxima aula, nós vamos então continuar o nosso trabalho, mas vamos para as tendências progressistas, ok? Foi bom, foi jóia o nosso trabalho. Todo mundo vai para o livro agora, ler a teoria, se preparar com as atividades do AVA e vai dar tudo certo. Ok? Sucesso para vocês. Valeu, pessoal!